Hello, dears. How are you? Are you fine? Are you okay? Are you happy? Are you so? Are you more or less? Not too bad? Are you sad? Are you bad? How are you? How are you? I'm fine. Very fine. Okay, people. Today we're going to start uh, a new video class, our second video class, okay? In this class, we're going to talk about verb to be. I know, we saw in our last class about verb to be, but it's necessary to review this, ok? Então, nós vamos rever sobre o verbo to be, né? Como eu disse, eu sei que vocês já viram na nossa última aula, né, presencial, mas a gente vai rever rapidinho o que é o verbo to be, porque eu vou mandar para vocês alguns exercícios, tá bom? Então, assim, vai ser uma coisa rápida e é só para tirar dúvida mesmo. E na nossa terceira vídeo aula, eu estarei já encaminhando o exercício novo, ok? Então vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá, gente. Let's talk about verb to be, ok? Verb to be. In the simple present. Na nossa aula presencial, eu disse para vocês que o verbo to be é um verbo irregular, né? Por isso ele chama be, né? Mas ele se apresenta com uma forma diferente, né? Então o verbo to be seria am, is e are no simple present, tá? No presente simples. Então, por isso que há muita confusão, né? Falar verbo to be, aí tem gente que fala que o verbo to be é I am, you are, né? Não deixa de ser, mas as pessoas se confundem. Ó, vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, os subject pronouns, né? Subject pronouns são pronomes que exercem função de sujeito em uma oração. Então, são as pessoas que dão ação ao verbo. E nós temos aqui o verbo to be, né? E nós temos aqui o verbo to be. Então, isso aqui é uma coisa, né? Que é o subject pronoun, né? Que são as pessoas que dão ação ao verbo. E isto aqui é outra coisa. Isso aqui é verbo, é um verbo. No caso, o verbo to be. Claro, eles andam juntos, né? Mas não são a mesma coisa. Então, às vezes a gente pergunta, o que é verbo to be? I, am, you, is. Não, isso aqui é uma coisa e isso daqui é outra coisa. Então, vamos explicar mais um pouquinho. Então, subject pronouns. Subject pronouns são I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, we, nós, you, vocês, e aí vocês podem perceber aqui you and you, né? Esse you é no singular, que é você, e esse you é plural, que é vocês. E they, que são eles ou elas, tá? Então, nós temos duas coluninhas aqui, subject pronouns e verb to be, ok? Subject pronouns são a subject pronoun replaces. Espera aí um pouquinho, gente. A subject pronoun
replaces a noun in a subject position. Então, nós temos aqui que um pronome, né, que um sujeito, ele substitui um nome, um substantivo, em uma posição de sujeito. Por isso que ele chama subject pronoun, que é um pronome com função de sujeito, tá? Aí você fala, nossa, a professora falou, não entendi nada. Gente, tá aparecendo essa mensagem aqui, eu não consigo parar ela. Quando ela aparecer de novo, eu vou dar um tempinho para ler, tá? Então, vamos lá. Deixa eu explicar isso daqui para vocês. Carla is a teacher. Carla teaches English in a big school. And Carla loves all her students. Então, o que seria isso? Carla é uma professora. Carla ensina inglês em uma grande escola. E Carla ama todos os seus amigos. Ou seus alunos. Sorry. Vocês percebem aqui que nessa oração nós repetimos 3 vezes o nome da Carla. Primeiro, a Carla é o sujeito da oração, né? Carla é uma professora. Sujeito é quem realiza a ação em uma oração. Então, Carla é uma professora. Carla teaches English in a big school. E a Carla ensina inglês em uma grande escola. E a Carla ama todos os seus alunos, né? Então, o sujeito é isso, é a pessoa que executa a ação em uma oração. Olha lá, gente, deixa eu ver o que é isso aí. Isso aqui. Sei lá, vamos ver se vai dar certo. Aí, o que acontece? Quando a gente tem um texto que a gente fica repetindo várias vezes a mesma coisa, esse texto não fica harmonioso, ele fica um texto pesado, né? Então, o que acontece? Os pronomes existem para nos ajudar a dar essa harmonia para o texto, né? Para dar uma coesão, uma coerência, né? Então, os pronomes substituem nomes, substantivos, né? No caso, o substantivo aqui tem a função de sujeito, né? Então, vamos ver. Se eles substituem o nome, o sujeito, né? Então, primeiro esse sujeito tem que ser apresentado para quem está lendo ou ouvindo a história saiba quem é esse sujeito, né? Então, o sujeito aqui é a Carla. Uma vez que a Carla já foi apresentada para vocês, eu não preciso ficar repetindo o nome dela várias vezes. O que eu vou fazer? Carla is a teacher, né? E aí eu vou fazer assim. Carla is a teacher. She teaches English in a big school. And she loves all her students. She é o pronome, né? É o subject pronoun que vai substituir o nome da Carla, porque eu estou falando de uma mulher, né? E o pronome que se refere à mulher, né, a pessoa feminina, é o she, que significa ela. Então ficaria Carla is a teacher. Carla é uma professora. Ela teaches, né? She teaches English in a big school. Ela ensina inglês em uma grande escola. And she loves all her students. E ela ama todos os seus alunos, tá? Então, essas pessoinhas aqui, I, you, he, she, it, we, you and they, são os subject pronouns. São as pessoas que dão ação ao verbo, tá? O sujeito. E aqui nessa segunda coluna eu tenho o verbo to be, né? Como eu disse, é be, mas como ele é um verbo irregular, no simple present ele vai se apresentar com essas 3 estruturas, am, are e is. Com o pronome, com o subject pronoun I, eu uso o am.
Então, eu digo I am. Com os subject pronouns you, we and they, o you, vocês veem que ele aparece aqui 2 vezes. Aqui é no singular e aqui no plural, tá? Então, o I, you, we and they, eu vou usar essa estrutura do verbo to be. E com o he, she e it, eu vou usar o is. Então, fica assim, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ok? E isso é verbo to be e isso é subject pronoun. Be é am, is e are. Agora vamos ver como nós podemos utilizar o verbo to be, como ele se estrutura dentro de uma oração. Então, aqui, we use the verb be before nouns. Então, nós temos 3 exemplos aqui. I am a firefighter. Eu sou um bombeiro. He is a photographer. Ele é um fotógrafo. They are aliens. Eles são alienígenas. Então, aqui nós temos o verbo to be, né? Am, is e are. E aqui a regra diz que ele sempre vem antes de um nome, de um substantivo. Então, bombeiro, firefighter, né? Fotógrafo, aliens, alienígenas, são substantivos, tá? Aí agora nós temos o segundo caso. We use the verb be before adjectives. Nós usamos o verbo to be antes de adjetivos. Então, na estrutura da frase, I am busy. Eu estou ocupado. He is afraid. Ele está com medo. It is hungry. Ele está com fome. Então, busy, afraid and hungry são adjetivos, né, apresentados das pessoas aqui nessa oração, tá? E o verbo to be vem antes do adjetivo, tá? E deixa eu também lembrar uma coisa. Eu disse lá que o que o she, ele representa a pessoa feminina. O he representa a pessoa masculina, né? Quando eu tô falando de uma mulher, da Carla, né? Eu falar ela, né? Eu uso she. Se eu estiver falando do João, eu vou usar o he. E se eu estiver falando de coisas, animais, eu vou usar o it. Porque o it, ele significa tanto ele ou ela, mas quando você está se referindo a animal ou alguma coisa. Então, por isso que nesse caso, eu não digo he is hungry, eu digo it is hungry. O it aqui no caso é o peixe. E como eu sei que é o peixe, porque já foi apresentado aqui na figura, é o que eu sempre falo. O pronome vai substituir um nome uma vez que esse nome já foi apresentado no contexto. Aí eu sei que ele está se referindo a determinado nome. Então, it is hungry, né? Que o peixe, né? Isso, né? Ele está com fome. Se fosse a baleia, seria it também, mas aí eu estaria dizendo que ela está com fome, né? Então, tá. We use the verb be before prepositional phrases. Então, nós usamos o verbo to be antes de frases preposicionais. Vocês não viram ainda, mas verão algumas preposições em inglês. Aqui nós temos o in, from e under. Então, vamos ver aqui. She is in the shower. Ela está no banho ou ela está no chuveiro. She is from Japan. Ela é do Japão. He is under the bed. Ele está embaixo da cama. Então, o verbo to be sempre vem antes de uma preposição dentro de uma estrutura, né, na oração. Contractions. Eu conversei com vocês sobre isso na primeira videoaula e na sala de aula, na nossa primeira aula presencial,
das contractions, né? Então, as contractions, elas fazem com que, né, nós reduzamos a forma, né, do verbo ou de uma palavra. Então, a gente usa um apóstrofo, né? In a contraction, an apostrophe replaces a letter, que um apóstrofo substitui uma letra. Então, nós temos aqui, I am a student. Eu sou uma estudante. I'm a student. Ó, o azinho aqui foi substituído pelo apóstrofo. Então, essa é a contraction, a forma reduzida, short form. E aí muda tanto a escrita quanto a pronúncia. Aqui eu digo I am a student. Aqui eu digo I'm a student. Sam is from China. Sam's from China. Ó, tá vendo? O I foi substituído pelo apóstrofo. They are excited. They're excited. Ó, o A foi substituído pelo apóstrofo, tá? E aí junta. Então, por isso que a pronúncia também muda. They are excited. They're excited. Ok? Aí nós vimos a forma, alguns exemplos, né, de como o verbo to be se estrutura dentro de uma oração. E todos os exemplos que foram dados lá estavam nos slides anteriores, eram na forma afirmativa do verbo to be. A forma afirmativa é quando nós estamos afirmando algo. Affirmative form. Então, I am a teacher. Eu sou uma professora. I am a librarian. Eu sou uma bibliotecária. He is a firefighter. Ele é um bombeiro. Então, estou afirmando. Quando estou afirmando com o verbo to be no presente, eu uso o sujeito e o verbo to be e depois o complemento da frase. Então, I am, eu estou afirmando, eu sou, né? Mas quando eu quero negar, né, dizer que algo não é com o verbo to be, eu apenas acrescento a palavrinha not depois do verbo to be. Então ficaria assim: I am not a teacher. You are not a good guy. Você não é um bom garoto. He is not, né? Ele não é bom aluno. He is not a good student, né? He is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Essa aqui é a full form. Full form é a forma completinha, né? Sem a contraction, né? I am not, né? You are not. Só que essa estrutura aqui, na fala, quase não é praticada, tá? Quando a gente vê em alguns textos, mas não é muito usada. O mais usado, né, são essas duas formas que eu vou apresentar para vocês aqui, que são com as contractions. Nós temos a forma de negar do verbo to be, que é o subject plus be plus not, que é o sujeito mais o verbo to be e o not. Então aqui, ó, eu uso a forma reduzida com o sujeito e o verbo to be. Ó, o I am vai ficar I'm, né? Eu coloco o apóstrofo, eu substituo uma letrinha do verbo to be e coloco o apóstrofo, tá vendo? I'm, e depois escrevo not. You're, ó, you are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. They are, their. E em seguida acrescento o not. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not. Aí nós temos uma segunda forma, uma segunda opção, né, para apresentar
a negative form do verbo to be. Então, o I'm not pro am, nós não temos uma segunda opção. Vai ser sempre I'm, tá? Não tem uma segunda opção. Já os outros têm uma segunda opção. Então, vamos ver quais são elas. Então, aqui eu usava contraction com o sujeito e com o verbo to be. Aqui eu já não vou usar o sujeito para formar a contraction. Eu vou usar o verbo to be e a palavrinha not. Então, ó, are e o not, que na palavrinha not foi substituído o pelo apóstrofo. Então ficou you aren't, que é o mesmo que are not. Are not, aren't. E aqui no is not, ó, is not, fica is e o not recebe a contraction, né, que é o apóstrofo. Então fica isn't, she isn't, it isn't, tá? He isn't. E aqui o aren't de novo. We aren't, they aren't, que é o mesmo que are not, tá? Então, há duas maneiras. Vamos ver mais exemplos aqui. Então, aqui, ó, nós temos as imagens, né? Uma afirmação e depois a negação, né? Então, aqui, ó. He is happy. Ele está feliz. He's not happy. He isn't happy. Ó, as duas formas de negar com o verbo to be. He's not happy. He isn't happy. Agora vamos ver aqui. They are teachers. Elas não parecem ser professoras aqui, né? Acho que elas estão lavando alguma coisa. Então, aqui eu estou afirmando. They are teachers. They're not teachers. They aren't teachers. Aqui, I am from the US. Que na verdade não é. Essa bandeirinha aqui é da Inglaterra. Então, vamos lá. I'm not from the US. E lembra que eu disse que nesse caso aqui, o am só tem uma maneira de apresentar a forma negativa. I am e I'm. Não há segunda maneira. Aqui, ó, recém-casados. Só que aqui eles estão dizendo, we are single. Nós somos solteiras. Não, 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 não. We're not single. We aren't single. Tá? E agora vamos ver como nós podemos formar perguntas com o verbo to be, né? No presente, tá? Questions. Como nós formamos perguntas com o verbo to be no presente? A forma afirmativa é sempre o sujeito, o verbo to be e o complemento. Então, aqui é uma afirmação. She is at school. She is at school. Só que aqui não parece que ela tá. Ó, aqui ela está na escola. Só que aqui não parece que ela está na escola, né? E aqui diz: the verb be comes before the subject in questions. O verbo to be vem antes do sujeito in questions. Então, is she at school? Is she at school? Ela está na escola? Ó, na afirmativa é sujeito e verbo. Na interrogativa é verbo e sujeito. E você adiciona ainda o pontinho de interrogação, tá? Então fica is she at school? Aqui, they are young. They are young. Eles são jovens.
Are they young? Eles são jovens? Então vejam, ó. Então, para formar perguntas com o verbo to be, questions, né? Nós invertemos a posição do sujeito e do verbo. Quando estou afirmando, é sujeito e verbo. Quando eu vou perguntar, formar uma pergunta, eu coloco o verbo na frente do sujeito e acrescento o ponto de interrogação, tá? Então vamos ver. She is a teacher. Ela é uma professora. Is she a teacher? E tem que, né, colocar aquele tom de que você está fazendo uma pergunta, né? Is she a teacher? Ela é uma professora? Sam and Lisa are in class. Are Sam and Lisa in class? He is late. Ele está atrasado. Is he late? I am busy. Am I busy? Eu estou ocupado. Eu estou ocupado? E ao último lembrete, né? Ó, don't use contractions in affirmative short answers. Então, não use contractions, né, que é a forma reduzida, em respostas afirmativas de sim ou não, que essas short answers são aquelas respostas quando você apenas diz, tipo, alguém te pergunta, você é um aluno? Sim. Se você for aluno, você diz sim. Se você não for, você diz não. Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Então, são essas respostas, short answers, que é yes, no questions, que eles dizem. Então, vamos lá. Are you new here? Yes, I am. Você é novo aqui? Sim, eu sou. Ó, e a regra diz, não use contrações em respostas afirmativas, né, de yes, no question, né, short answers. Então, ó, eu não posso dizer yes, I'm, porque aqui é uma contraction. Eu tenho que usar a forma completa. Yes, I am. Vamos ver outros exemplos. Ó, is it broken? Yes, it is. Isso está quebrado? Né? O computador está quebrado? Sim, ele está. Yes, it is. Am I at the right house? Eu estou na casa certa? No, you aren't. Aí você fala assim, teacher, mas aqui tem uma contraction. A regra é, não use contraction em respostas afirmativas, né? Então aqui, como você está afirmando que o computador está quebrado, it is. Eu não posso dizer it's. Como aqui é uma resposta negativa, eu posso usar a contraction. No, you aren't. Are they in love? Eles estão apaixonados? Não parece, né? No, they aren't. Não, eles não estão. Is he late? Ele está atrasado? Yes, he is. Sim, ele está. Aqui, ó. Não tem contraction, porque é uma short answer affirmative. É uma resposta de sim ou não afirmative. Aí você vai falar assim, mas teacher, por que você falou que é sim, yes, no question, né? Que é sim ou não, quando você responde sim ou não. Só que tem tanta informação aqui, né? Yes, it is. Só que isso aqui tudo significa sim para eles. É que a estrutura tem que ser dessa forma. Então aqui, ó. Yes, it is. Is it broken? Isso está quebrado? Eu não posso só falar yes. Na fala eu posso dizer yes. Só que quando eu estou escrevendo, né, quando tem um texto, e dependendo de onde eu
né? Eu estou, que é o que eu falo, né? Do formal e informal. Não precisa usar, porque essa é a estrutura, né, formal, tá bom? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa revisãozinha de verbo to be. Eu vou estar mandando para vocês os exercícios, tá? E na nossa próxima videoaula, our next video class, né, the third video class, eu vou estar trazendo um novo assunto. E aí já não é mais as revisõezinhas, tá? Então é isso. See you next video class. Bye bye.